Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Espero que você esteja bem aí do outro lado e que você esteja conseguindo colocar em prática tudo que até agora a gente vem aprendido, que você esteja aí se mergulhando nas suas questões, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, né? E que você tenha aberto um espaço também para leitura, para aprofundar mais sobre tudo isso que a gente tem visto aqui. E hoje a gente vai falar de algo que eu acho muito bacana, porque a gente vai falar sobre paixão, a gente vai falar sobre transformação, a gente vai falar sobre uma grande mudança que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que agora a gente tá no epicentro de toda essa mudança e de uma forma muito acelerada, de uma forma muito intensa, muito forte. E a gente tem tido essa oportunidade de viver essa transformação, né? Nós já passamos por muitas outras transformações, os nossos ancestrais já passaram por muitas outras transformações, né? A agricultura, a escrita, a revolução industrial. Mas agora a gente está entrando numa nova fase, numa fase de uma grande transição de pensamento, numa fase de grande transição de paradigma, né? De mudança de mentalidade, de mudança de atitude. Então é uma fase em que a gente precisa estar muito atenta e muito atento, né? Para que a gente possa de verdade se inserir nesse fluxo contínuo de transformação que é comum do ser humano, né? Estranho seria se a gente não mudasse, estranho seria se a gente não se transformasse, porque essa é a nossa natureza e a gente precisa respeitar essa natureza. Às vezes isso traz algumas dores, às vezes isso traz muitas dores, às vezes isso é incômodo, porque a gente não está acostumado, a gente não estava preparado. Algumas pessoas vão percebendo essas mudanças e vão criando pequenos espaços de transformação. Então, quando essa transformação ela chega de uma forma impositiva, como é o momento atual que a gente está agora, esse momento em que nós, inclusive, nesse momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos em quarentena, né, no meio de uma pandemia, em que o mundo inteiro está vivendo coisas muito semelhantes, de formas diferenciadas, cada um dentro do seu estágio de maturação, mas todos estamos vivendo numa mesma sintonia, né? Eu vi uma frase recente que diz assim: nós estamos no mesmo mar, mas cada um está no seu barco, porque cada um precisa passar por essa tempestade de uma forma diferenciada. E por que eu estou falando disso, né? Porque nós, a nossa geração, é uma geração que cresceu com pais, com avós, que viveram em uma outra geração, uma outra época, em um outro momento. Então nós, a nossa geração, ainda é uma geração que foi ensinada com um pé num outro momento, num outro estágio, numa outra realidade, né? E aonde que isso entra? Na questão do trabalho. Por que eu estou falando disso? Falando de protagonismo de carreira. Os nossos pais, os nossos avós, eles foram criados para terem uma estabilidade. E aí, inclusive, eu deixo aqui uma pergunta: será que essa estabilidade ela existe de fato? Mas nossos pais, nossos avós foram criados para ter essa estabilidade. Nossos pais, os nossos avós entendiam que trabalho e carreira se faz quando você entra numa empresa ainda estagiário e você chega a diretor dessa empresa. Isso é ter uma carreira de sucesso. Esse era o paradigma, essa era a crença dos nossos pais, dos nossos avós, né? Hoje em dia,
esse modelo de trabalho que nós estávamos acostumados. Por quê? Por que nós estávamos acostumados? Porque nós vimos esse modelo repetido por nossos avós, por nossos pais, e isso, sobretudo, está dentro de nós, no nosso DNA, porque nós temos parte deles, né? Então, nós temos já esse caminho desenhado. A sociedade, por outro lado, está desenhada para esse tipo de realidade. Essa realidade em que eu estudo minha vida inteira, quando eu me formo, que eu aprendo, aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na minha profissão, e aí já vieram depois as pós-graduações. Quando você termina a faculdade, aí você vai fazer a pós-graduação, e você trabalha e você se qualifica, e você trabalha e você se qualifica, né? E você passa 10, 20, 30 anos dentro de uma empresa, e você cresce ali, e você ali passa boa parte do seu tempo, da sua vida, se dedicando àquele trabalho, se dedicando a vários projetos dentro daquela empresa, com aquelas mesmas pessoas, durante 10, 20, 30 anos. E aí, quando você se aposenta, você vai viver a vida. Só que vamos observar, né? Por exemplo, o meu avô, né? O meu avô, ele não tinha nem o primário completo. O meu avô trabalhou desde muito cedo, e com mais ou menos 40 anos o meu avô estava aposentado. E com 40 anos o meu avô era um homem bonito, forte, inteligente, porque ele buscava o próprio conhecimento dele, apesar de ele não ter esse conhecimento vindo da escola formal, né, como a gente conhece hoje, mas ele tinha o conhecimento das leituras que ele fazia, dos livros que ele lia, dos programas que ele assistia. Então ele foi trazendo esse conhecimento junto com ele. E com 40 anos, meu avô fazia o quê? Viajava pelo Brasil inteiro, né? Gostava de viajar, de se divertir, de fazer exercícios. Por quê? Porque ele se aposentou muito jovem. Já na geração dos meus pais, a gente já começa a perceber que isso já vai sofrendo algumas mudanças, né? Meus pais, por exemplo, já fizeram uma graduação, já se especializaram, já tiveram mais tempo dentro da universidade, se qualificando mais e mais e mais, um estudo formal, né? E passaram ali 20, 30 anos dentro de uma instituição ou de algumas instituições, mas sempre por um largo período de tempo. E, inclusive, eu trabalhei numa empresa em que eu trabalhava com gestão da qualidade, e isso me fazia ser muito próxima da gestora de recursos humanos. E ainda na minha geração, a gente entendia assim, no meu início de carreira, né? A gente entendia assim, nossa, a gente precisa ficar numa empresa pelo menos uns 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos, porque senão vai sujar o meu currículo. Então, essa era a mentalidade que a gente tinha, né? E eu digo a gente porque eu faço parte desse processo de transformação, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu passo por esse processo, mas eu também estou no momento da transição. Eu também sou da geração da transição, assim como você está nessa geração da transição. O que é essa geração da transição? É uma nova relação com o trabalho. É uma geração que olha para o trabalho de uma forma diferenciada. É uma geração que olha para o trabalho como uma parte da vida e não a vida, né? É uma geração que começa a questionar por que eu tenho que ficar 10, 20, 30 anos dentro de uma empresa, né? Trabalhar a minha vida inteira ali, trabalhar por 8, 10 horas seguidas,
para daqui a 30 anos, quando eu tiver 60 anos, 65 anos, eu possa então usufruir da minha vida, usufruir daquilo que eu realmente tenho como uma paixão, né? Porque na geração do meu avô, ele fazia o que precisava ser feito e com 40 anos, quando ele se aposentava, o que ele fazia? Ele ia viver a vida, ele ia curtir as suas paixões. No nosso caso, não. A nossa geração começou a questionar. Uai, por quê? Por que eu tenho que viver pro trabalho e só quando eu me aposentar é que eu vou ter essa oportunidade de viver realmente o que eu gosto, de fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer, de viver das minhas paixões? É uma geração que começa a dizer assim: eu quero trabalhar por projeto, e as empresas começam a trazer essa flexibilidade também, né? Então, outro dia uma aluna me dizia: professora, eu não consigo ficar muito tempo numa instituição, eu não consigo ficar muito tempo num trabalho, aquilo não faz muito sentido para mim. Depois de um determinado tempo, aquilo já começa a não fazer sentido para mim. E aí eu a questionei, né? Será que você não está presa no modelo que talvez foi ensinado dos seus avós, para os seus pais e chegou até você, mas que talvez esse modelo possa ser modificado para a sua realidade? E eu não estou dizendo que todo mundo que tem aí em média de 20 a 30 anos precisa trabalhar, por exemplo, por projeto. Pode ser que tenha alguém dentro dessa faixa etária, entre 20 e 30 e poucos anos, que quer ter um trabalho onde vai ficar ali a vida inteira e que quer trabalhar ali naquele lugar a vida inteira, que quer ter um salário fixo durante todo esse tempo e que saiba exatamente quanto vai receber durante todo esse período de tempo e que vai ali tendo uma projeção salarial a partir do planejamento da sua carreira dentro daquela instituição, e tá tudo bem, né? Mas a gente precisa entender que nós estamos num outro momento e que existem outras possibilidades além dessa. Uma aluna chegou para mim também em um outro momento e me disse: professora, eu tenho muita vontade de viajar. Professora, eu tenho muita vontade de viver viajando, de não me prender a um lugar específico. E ora, quantas pessoas hoje em dia já trabalham como nômades digitais? Aquele modelo de nômade que a gente tinha de colocar uma mochilinha atrás das costas e sair por aí caminhando de terra em terra desconhecida, talvez já não exista mais, né? Mas hoje existe um outro modelo de nômade, que é o que trabalha de forma digital, e isso possibilita essa pessoa estar onde ela quiser estar, a hora em que ela quiser estar, trabalhando inclusive com pessoas do mundo inteiro. Antigamente, se eu quisesse trabalhar com alguém, muito provavelmente eu tinha que trabalhar dentro da cidade onde eu moro. Hoje em dia, com a internet, com a globalização, com os modelos propostos diferenciados e criativos e cada vez mais criativos, a gente pode estar aqui e trabalhar com qualquer pessoa do mundo. Muitas das vezes, nem exigido que você saiba a língua daquele país é. Existem hoje infinitas plataformas onde você pode colocar o seu currículo lá, colocar o seu portfólio lá, e as pessoas te contratam pelo teu trabalho. Porque aquelas plataformas funcionam como uma espécie de vitrine, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ir lá e ter acesso ao que você faz de melhor. Então aí eu quero trazer para você de novo essa conexão com a sua paixão. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, porque esse aqui já tá muito longo. Mas espero que isso tenha feito sentido para você e que nesse próximo vídeo que a gente vai falar agora,
você possa trazer presente isso, todas essas transformações, todas essas mudanças, para colocar na sua vida em prática a partir de agora.